Olá pessoal, neste vídeo nós iremos mostrar como fazer a análise matricial dinâmica de estruturas e nesse caso a gente vai se ater à vibração livre. Muito bem, olha, imagine que vocês têm um pórtico bem engastado e eu quero pegar, já que eu quero fazer uma análise dinâmica, né? Eu tenho que imaginar o seguinte, que eu posso ter aqui um carregamento que varia com o tempo. Então, um carregamento P de T. Ou seja, se eu pegasse e plotasse aqui a minha variável tempo em x, o meu P fica em função do tempo, então ele varia. Então, isso aqui pode ser um vento, a intensidade do vento, pode ser um terremoto, pode ser qualquer variável que seja dinâmica, né? Então, o que acontece? Isso vai depender muito de qual é a massa que eu tenho. E, geralmente a gente pega e faz o símbolo de uma bola, onde eu concentro toda a massa em um ponto. Claro que para nós engenheiros de estruturas é interessante notar que essa massa aqui, ela, é, ela vai assumir um ponto, uma vez que você tem a laje que está com grande parte do carregamento, e eu poderia até discretizar esses pilares com várias massas, mas é desnecessário, já que a massa aqui no pavimento geralmente é muito maior do que a massa dos seus pilares. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte, é que esse meu pórtico eu posso ter um sistema de amortecimento. Então, da mesma forma que você tem lá no seu carro, você pode ter um sistema de amortecimento. Geralmente a gente faz eles chamam de dashpot, que é o seguinte, é como se fosse um pote cheio de óleo e uma barra que vai e volta, né? Então a ideia é que na verdade você dissipa ali parte da energia nesse teu dashpot, né? Isso daqui é como você amortece o teu movimento. Na mesma coisa lá no amortecedor do teu carro, você tem a mola, mas também tem uma série de fluidos que são conectados por vasos que dissipa parte daquela energia do impacto que está acontecendo. Muito bem, uma vez que você colocou este teu carregamento, essa tua estrutura ela vai deformar, igual a gente via lá em métodos de deslocamentos, em análise matricial. Essa massa ela vai mover, mas o que é que vai acontecer é que este teu movimento, vamos chamar aqui de U de T, um movimento aqui horizontal, ele está vinculado a qual que foi o carregamento e qual que é a tua estrutura, qual que é a massa, qual que é essa parte do amortecimento. Eu posso pegar e fazer aqui ao lado um sistema equivalente, só para facilitar um pouco a visão do que está acontecendo. Então imagine que aqui eu tenho uma rigidez e aqui eu tenho uma rigidez, essas duas colunas, e a rigidez oferecida a esse movimento. Eu vou dividir por 2 aqui, por 2 aqui, depois vai ficar muito mais claro. É que eu quero imaginar tudo em um sistema só. Então, ó, isso aqui é equivalente ao seguinte. Isso daqui é equivalente a ter um sistema. Estou pegando só a parte de cima aqui, vou fazer um corte, em que eu tenho o meu P de T. Eu tenho aqui, eu vou chamar de Fs de T. E aqui também uma força que restringe esse movimento, que eu vou chamar de Fs de T. Na verdade, eu estou seguindo um livro em que uma literatura inglesa, então eles usam S de static. Então isso aqui, se fosse uma análise estática, eu teria essas restrições a esse movimento. Então, já que eu dividi por 2 aqui, eu vou dividir por 2 aqui também, tá? E aqui, ó, eu vou ter também uma força, vou chamar de D. Isso daqui é uma força de amortecimento. D aqui é de damping. E também vou ter aqui em cima, na minha massa, né? Essa massa ela não quer sair daquela posição de repouso, portanto tem também uma força inercial. Então vamos chamar de F de I, que varia ao longo do tempo. Bom, então, ó, força estática, força de amortecimento, força inicial e essa daqui é a solicitação externa. Você vai ver em muitos livros, eles preferem, ao invés de mostrar assim como um pórtico, eles preferem pegar e mostrar
dessa forma aqui. Eles pegam e fazem aqui, como se você tivesse uma parede, tivesse o solo, e daí você tivesse aqui um veículo. E esse veículo tem uma massa M, e ele está ligado aqui à parede por uma mola, e também tem aqui um sistema de amortecimento que liga ao carrinho. Então o que acontece? Colocou o teu P de T, vai aparecer aqui na mola uma força de uma análise estática, vai aparecer aqui a força de um movimento de amortecimento, uma restrição de amortecimento, e a tua massa vai ter uma força inicial. Isso aqui é uma outra forma de mostrar, mas sinceridade eu prefiro, ensinando estruturas, eu prefiro dessa forma como eu mostro aqui em cima. Então, ó, o princípio, existe um princípio que chama-se princípio de D'Alembert. Então, nesse princípio, o que acontece é o seguinte: assume-se que em qualquer tempo t, este sistema dinâmico está em equilíbrio. Então veja que até então o que a gente fazia era pegar e fazer equilíbrio de um sistema em repouso. E não, agora eu estou fazendo equilíbrio dinâmico. Tá? Então o que acontece? Ó, eu tenho Fs de t, por isso que eu dividi por 2, porque agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar aqui ó, Fs de t. Daí eu tenho mais a parcela do amortecimento, Fd em t. Tenho mais a parcela inercial, Fi de t. E por fim, isso daqui é igual à ação externa, P de t. Então, este daqui é a equação de D'Alembert para um equilíbrio dinâmico. Muito bem, veja o seguinte, já que eu estou trabalhando com vibração livre quer dizer que eu vou tirar essa excitação externa. E a outra coisa, eu também, para facilitar um pouco essa primeira apresentação, eu vou tirar essa parcela aqui de amortecimento. Então, eu vou ficar só com a parcela de restrição estática e de força inercial. Isso que é este análise de vibração livre sem amortecimento. O que é a parte estática? A parte estática nada mais é do que a rigidez encontrada nesse movimento vezes o próprio deslocamento. Então, o próprio deslocamento, já que o deslocamento varia de acordo com o t, vou deixar aqui o de t. Mas, essa parcela saiu, a parte inicial. Inercial é a massa vezes a aceleração. A aceleração é a derivada segunda da função deslocamento. Isso daqui igual a zero. Essa daqui que é a equação que eu vou estar trabalhando neste vídeo, tá? Então, veja bem, primeira coisa, essa daqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Então, eu estou fazendo uma diferenciação, uma derivada aqui ó, de segunda ordem, e ela é linear e homogênea. Linear e homogênea. Veja que tem um zero aqui, né? Bom, isso daqui isso daqui para quem fez cálculo bem feito, sabe que isso daqui tem uma solução genérica. E essa solução genérica para essa função é uma função U de t. O que vai acontecer? Ela vai ter a solução genérica, que é e elevado a at. No entanto, veja que eu tenho aqui derivada segunda, então eu vou ter que achar uma forma aqui de achar a derivada segunda disso daqui. Olha, eu sei o seguinte, eu sei que se eu tivesse uma função z que fosse ey, eu poderia pegar e achar a derivada facilmente. Eu poderia fazer d de z em y, eu ia saber, eu sei que isso daqui é, na verdade, é y. A derivada do exponencial é o próprio exponencial. Eu vou usar disso que eu sei da seguinte forma. Eu vou pegar e chamar isso daqui de y. E eu vou pegar e falar, então, ó, o meu y é igual a de t. E eu vou usar a regra da cadeia. Lembrem-se, o que é a regra da cadeia? Né? A regra da cadeia diz o seguinte. Se eu quero saber quem que é dz dt, né, essa função z, e basta que eu faça a derivada de z em y e multiplique pela derivada de y em t. Isso daqui era a regra da cadeia.
Portanto, né, ó, dz dt, se eu quero saber isso daqui, dz dy é EY, derivada de y em t é nada mais, nada menos do que o meu próprio a. Então veja que com isso eu passo a saber quem que é o meu du. Por quê? Então du dt, que é simplesmente eu colocar no lugar de y aqui, eu colocar o meu at. Então eat vezes a. Isso daqui que é a derivada de u em relação a t. Notem que se em algum momento eu tivesse aqui uma constante, essa constante ela simplesmente ia ser levada aqui junto, tá? E até mesmo, ó, na verdade, eu não quero nem saber du dt, o que eu quero saber é a derivada segunda de u em relação a t. Então, o que eu vou fazer? De novo, né? Pego e faço a regra da cadeia e, na verdade, eu vou pegar ó, a constante que é constante mesmo, fica aqui, ó, EAT A2. Então, essa daqui é a derivada segunda desta função. Muito bem, então ó, vamos pegar agora e entender como que isso, para que eu estou fazendo toda essa história aqui, né? Então, voltando aqui para cima, ó, o que acontece? Aqui na minha função, eu tenho k vezes u de t. Bom, u de t eu coloquei aqui para vocês, que ia ser c EAT. CEAT. E daí depois eu tenho aqui mais a massa vezes a aceleração, que na verdade é a derivada segunda da função deslocamento, que é c EAT, que eu acabei de calcular, e a quadrado. Então, esse daqui é zero. Notem que eu tenho aqui ó, CEAT, CEAT, vamos deixar isso aqui em evidência, então vai ficar Q mais MA quadrado vezes CEAT. Isso daqui é igual a zero. Notem que tempo, para mim, é uma variável positiva, portanto, isso daqui vai ser diferente de zero, né? Exponencial de um número positivo é maior que zero. Então, o que acontece é que para que eu tenha essa igualdade, isso daqui tem que ser igual a zero. Então, eu vou ter aqui que ma² mais k é igual a zero. Vamos deixar isso aqui com uma apresentação um pouco mais bacana. Eu vou pegar e falar, vou criar aqui uma variável ômega. E essa minha variável ômega ao quadrado, na verdade, eu vou chamar de km. Essa aqui, vários livros, eles assumem isso daqui. E, na verdade, esse ômega aqui, ele é chamado também de frequência angular. Mais para frente eu vou usar ele de novo, tá? Então, ó, vou pegar e dividir tudo aqui por m, para eu usar essa notação. Então, o que vai ficar, para mim, vai ficar a quadrado mais ômega ao quadrado igual a zero. Bom, isso daqui eu tenho a seguinte solução, né? Então, a minha solução é que o meu A ele pode ser mais ou menos o número imaginário vezes o meu ômega. Então, ó, o que eu quero dizer isso daqui? Ó? Se eu colocar no lugar de A aqui e elevar ao quadrado, o que vai acontecer? Isso aqui necessariamente desaparece, esse mais ou menos, que vai estar elevado ao quadrado. Quadrado de raiz de menos 1 é menos 1, ômega ao quadrado. Então, essa parcela vai ficar menos ômega ao quadrado, mais ômega ao quadrado, vai dar zero. Por isso que é a solução. Bom, o que acontece? Então, quer dizer que a hora que eu pego e volto aqui para cima, né? A hora que eu volto aqui para a minha equação U, eu tenho duas soluções possíveis para o meu A. Então, ó, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou pegar e falar, ó, o meu U de T, acabei de achar, o A está entrando aqui, né? Então, o meu U de T, ele pode ser, vou colocar aqui uma variável C1, então esse daqui vai ser E, primeiro eu vou colocar a parcela positiva, menos I ômega T, mais um C2 E de menos I ômega T. Então, a minha função de deslocamento agora está descrita por
pela combinação de essas duas funções exponenciais. Eu tenho ainda mais um coelho na manga, que é a equação de Euler. Então, a equação de Euler, ela pega e diz o seguinte, que se eu quero saber quem que é a exponencial de i ômega t, mais ou menos, pode ser, basta que eu faça o quê? Que eu pegue e soma a parcial de cosseno de ômega t, mais ou menos o número imaginário, vezes seno de ômega t. Então, a minha função de Euler, ela ainda me dá aí um pouquinho mais de momento aqui. De momento eu quero dizer no sentido de continuar a resolver esse problema, né? Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo colocar no lugar de EYT, eu consigo pegar ainda e colocar a equação de Euler, né? Então, vamos colocar aqui, vamos ver se vai dar um espaço. Então, ó, o meu U de t vai ficar C1, estou com C1 ali. Daí depois vem a parcela positiva. Então, isso aqui é a parcela positiva. Então, vamos abrir aqui, ó. Então, vai ser cosseno de ômega t positivo mais e seno de ômega t. E daí depois eu tenho a parcela do C2. Então, C2 agora é negativo. Então, aqui eu vou ter cosseno de ômega t, parcela negativa, menos e seno de ômega t. Bom, está um pouco complexo, mas veja o seguinte, ó. Cosseno de ômega t aparece aqui, e seno de ômega t está aparecendo aqui. Então dá ainda para eu pegar e trabalhar um pouquinho mais com essa equação. Então, ó, eu vou colocar da seguinte forma ela. Ó, eu vou colocar aqui U de t. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o meu C1 e o meu C2 em evidência. Então, C1 mais C2. Isso daqui eu vou multiplicar por cosseno de ômega t, mais I, que multiplica C1, aqui menos C2 de seno de ômega t. Ó, a única coisa que eu fiz é, desta equação aqui, eu peguei C1 mais C2, multiplica por cosseno de ômega t. Daí aqui, ó, eu tenho o meu número imaginário, seno de ômega p aparece em 2, só que é C1 menos C2, porque eu tenho negativo aqui. Tá? Então é isso que eu simplesmente passei para lá. Muito bem. Tem uma questão bem detalhada, bem cuidadosa aqui, ó, que é o seguinte. C1 e C2, se vocês olharem na derivação, na verdade eles são números complexos. E como o meu U de t é um número real, esse C1 e esse C2 eles são complexos conjugados. Então, eu posso pegar e fazer o seguinte, eu posso chamar isso aqui uma variável A, e tudo isso aqui, incluindo o meu número imaginário, de uma variável B. Tá? Então, lembrando, porque isso daí, C1 e C2 são números complexos, só que o meu U de t ele é um número real, então C1 e C2 são complexos conjugados, e daí eu consigo pegar e fazer essa mudança aí para A e B. Tá? Então, ó, aqui vai aparecer realmente o que eu vou usar demais nessa derivação, que é U de t é igual a uma constante A vezes cosseno de ômega t mais B, que multiplica seno de ômega t. Olha, dá até para pegar e derivar isso aqui, vai me trazer uma informação bem útil. Então, vou fazer a primeira derivada disso daqui. O que vai acontecer? Derivada do cosseno menos seno, então, só que aqui é WT, é ômega t, então vai ficar ômega A vezes seno de ômega t, mais ômega cai para fora, então fica ômega B cosseno de
ômega t. Então, essa aqui é a primeira derivada. Olha que coisa interessante. Se eu tiver no meu tempo zero, então no meu tempo zero, o que está acontecendo? Vamos supor aqui, ó, vamos analisar primeiro aqui. U de zero. Então, se eu tiver no meu tempo zero, eu vou ter A vezes cosseno de zero mais B seno de zero. Bom, seno de zero, isso aqui é zero. Cosseno de zero, isso aqui é 1. Portanto, o meu A, ele na verdade é a medida do meu deslocamento no meu tempo zero. Então, isso aqui é da onde começa toda a tua história. Outra informação interessante, ó, se eu pegar de novo meu tempo igual a zero, só que agora eu vou dar uma olhada aqui na segunda equação, na da derivada, tá? Então, eu vou de novo, vou colocar aqui, ó, U de U' de zero é igual ao quê? Vai ser, bom, aqui eu vou ter menos ômega A seno de zero, que eu já sei que é zero, portanto isso aqui vai ser A, mais ômega B cosseno de zero, que é 1. Então, o que vai acontecer aqui? O meu B, tá aqui, ele vai ser o quê? A primeira derivada dessa função avaliada em zero, dividido por ômega. Isso daqui é outra informação bem interessante, pelo seguinte, eu posso agora pegar e colocar isso aqui de uma forma bem mais interessante, que é o seguinte, ó, U de t, ela é igual a U em zero, por quê? Porque é o meu A, vezes cosseno de ômega t, mais derivada primeira de U avaliada em zero, dividido pelo meu ômega, vezes seno de ômega t. Isso daqui é bem comum os livros trazerem, plotar isso daqui ponto a ponto. Então, ó, por que isso aqui é bem comum? Porque ele traz várias informações bem interessantes. Então, ó, vou fazer aqui uma representativa, né? Então, ó, aqui eu vou colocar U de t e aqui eu vou colocar t. O que acontece? Primeira coisa, se eu avaliar em zero, essa minha função aqui, ela vai começar em U de zero. Tá? Então, o início dela está aqui. E daí essa função aqui é uma função, claro, uma função trigonométrica, né? Daqui continua, tá? E uma coisa que é interessante é o seguinte, dá para você pegar e encontrar quem que é esse período, ou seja, o período de oscilação entre uma onda e outra. A onda completa, eu tenho aqui quem que é o período de vibração. Esse período de vibração dá para você encontrar simplesmente substituindo valores, ele vai dar 2π sobre ômega. Lembrando, quem que é o meu ômega? O meu ômega, ele é ômega ao quadrado é km, ou seja, ômega é igual a raiz de k sobre m. Isso daqui é chamado de frequência angular. Veja que é interessante, que importante que é encontrar a tua frequência angular, porque o período de vibração da tua estrutura depende diretamente da frequência angular, que é o quê? A relação entre a rigidez e a massa. Outra coisa, né? Se eu quero saber quem que é frequência, você sabe, frequência é o inverso do período. Por que é interessante encontrar quem que é o período ou a frequência de vibração de uma estrutura? Isso aqui eu acho um comentário bem interessante. Seguinte, ó, por exemplo, né, eu encontrei um exercício resolvido, porque assim, quando você pega e faz um movimento forçado, fica bem complexo aqui ficar fazendo todas as derivações. Mas vamos partir aqui do princípio que eu já tenho a resposta para vocês entenderem a importância de descobrir quem que é o período de vibração. Ó, então, aqui eu tenho um bloco de massa m, rigidez k, e daí lá no exemplo a pessoa falou, eu vou colocar aqui uma força de estação, que vai ser um F qualquer, vezes cosseno, e dele deu uma frequência aqui, um ômega F, vezes o tempo.
Então, é simplesmente uma força que varia de acordo com uma função cosseno, tá? Então, veja, o teu vento, o teu terremoto, são outras funções. Mas imaginem que eu tenho aí uma função cosseno que está excitando a minha estrutura, tá? Então, a solução que tem lá no exercício é simplesmente o seguinte, ele pegou e montou o problema, então era massa vezes aceleração, a rigidez que ele encontrou vezes a função de deslocamento, só que aqui, em vez de o PT zerar, né, ele colocou aqui o F cosseno de ômega F vezes T. E após todo o problema, o que ele falou? Ele falou, ó, tá aqui a minha função de U. Então, toda a ideia do problema era descobrir quem que era a função de deslocamento. E eu vou colocar aqui direto já qualquer resposta. E eu vou chamar atenção para o que eu acho importante. Tá? Então, ó, era uma constante A, vezes cosseno de ômega vezes T, mais um φ qualquer, um ângulo qualquer, mais F cosseno de ômega ft. Na verdade, essa parcela aqui ela apareceu aqui, dividido por ômega ao quadrado menos ômega f ao quadrado. Então, ó, aqui está aparecendo a minha frequência angular. Então, essa aqui é a frequência angular da estrutura. Então, isso aqui vem da minha estrutura. Isso daqui vem do meu carregamento. Você pode chamar também de excitação da tua estrutura. O que acontece? À medida que ômega quadrado, ou seja, a frequência angular da tua estrutura, fica muito próxima da frequência do seu carregamento, essa parcela aqui, o denominador, ele tende a zero. Então, uma vez que o teu denominador ele tende a zero, então esse aqui está de baixo, vou pegar um número qualquer, dividir por um número muito pequeno, vai fazer com que o meu deslocamento tenda ao infinito. Então, uma estrutura com um deslocamento tendendo ao infinito, ela tem uma chance muito alta de ir para o chão. Né? Então, isso daqui mostra para você por que a gente está sempre procurando quem que é a frequência angular da tua estrutura ou o período de vibração da sua estrutura. Porque eu quero saber se ela coincide com a tua excitação. Essa é uma informação muito importante. Uma vez que ela coincidir, você pode levar a tua estrutura ao colapso. Vamos trabalhar um pouco mais com essa equação aqui. Já fiz aqui a apresentação gráfica, mas agora vamos trabalhar um pouquinho mais com ela, a partir desse momento aqui, tá? Então, eu vou copiar ela aqui. Então, eu tenho U de t é igual a cosseno de ômega t mais b vezes seno de ômega t. Bom, vamos fazer uma análise que vai ser o seguinte. Ó, vamos supor que vou representar, não vamos supor nada. Ó, vou representar essa minha constante A por um vetor e a minha constante B eu vou representar por um outro vetor. Esses vetores eu vou supor que eles são os lados de um triângulo retângulo. Portanto, aqui a diagonal principal, eu vou ter aqui a diagonal principal. A diagonal, eu vou ter aqui um vetor que é um vetor que eu vou chamar de φ. Na verdade, o que esse vetor vai fazer? Ele vai pegar e me dar uma ideia, ele vai apresentar uma medida de amplitude dos vetores. Então, se A e B for muito grande, φ é muito grande e assim por diante. E a outra variável que eu vou colocar, ó, aqui eu vou colocar um θ. De tal forma que, se eu quero saber quem que é A, basta que eu pegue φ e multiplique por cosseno de θ. Se eu quero saber quem que é B, basta que eu pegue φ e multiplique por seno de θ. Muito bem. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e substituir isso daqui aqui. Então, U de t
Se eu quero saber A, é φ cosseno θ. Vamos já colocar isso aqui, ó, porque vai aparecer o φ em ambos, né? Então, eu vou colocar para fora, não vou me preocupar com ele, tá? Então, φ, então vai ficar cosseno de θ vezes cosseno de ômega t, mais seno de θ, então agora estou substituindo o b, vezes seno de ômega t. Olha, na verdade isso daqui é uma identidade trigonométrica, né? E essa identidade trigonométrica, dá para você olhar em formulários, aí tem atrás de uma infinidade de livro de cálculo, ou até mesmo na internet, né? O que acontece? Isso daqui pode ser substituído simplesmente por φ, continua φ, mas essa identidade trigonométrica eu posso pegar e calcular simplesmente cosseno de ômega t menos θ. Então veja que aqui eu tinha duas constantes, essa A e B. Agora eu troquei, na verdade, A e B por φ e θ. A verdade é essa, eu fiz uma transformação aí em que eu fiquei dependendo de novo de duas. Mas agora vai ter uma apresentação interessante aqui a partir desse momento. Então, ó, se eu pegar e derivar isso aqui duas vezes, então coloca lá no Wolfram Matemática, ou simplesmente faz na mão. Então, isso daqui vai dar menos ômega ao quadrado, φ, cosseno disso daqui. Cosseno de ômega t menos θ. Portanto, veja que é essa parcela aqui? Bom, essa parcela, na verdade, é o que está aqui em cima, né? Então, eu posso também falar que a derivada segunda da minha função de deslocamento, ela nada mais é do que menos ômega ao quadrado vezes u de t. Sabe por que isso é legal? Porque por causa do seguinte, né? Quando a gente fez o princípio de D'Alembert, a gente pegou e chegou na seguinte relação, que eu tinha Ku mais m de u derivado duas vezes igual a zero. Veja o que acontece. Eu vou conseguir pegar e colocar o meu u, e eu vou colocar também a segunda derivada de meu u, e ele vai ficar em função do próprio u. Então, isso aqui é bem interessante ter essa formulação. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter k, no lugar de u, vou ter φ cosseno de ômega t menos θ, mais, então eu tenho aqui, ó, massa, e daí aqui eu tenho menos ômega quadrado, φ cosseno de ômega θ menos θ. Isso daqui é igual a zero. Bom, vamos pegar, ó, dividir todo mundo por cosseno de ômega t menos θ. Então, cosseno de ômega t menos θ. Claro, zero não preciso colocar ali. Isso aqui simplesmente vai dar aqui, vai ficar kφ menos ômega ao quadrado mφ igual a zero. Bom, dá para colocar o φ em evidência, então eu vou ficar com k menos ômega ao quadrado vezes φ é igual a zero. Opa. Ômega ao quadrado, m. Olha, é comum, em vez de eu usar o ômega ao quadrado, também tem a notação que você vai encontrar em muito lugar. Em vez de usar o ômega ao quadrado, ele coloca aqui um lambda, tá? Lambda m φ igual a zero. Bom, aqui eu tenho o seguinte problema. O meu φ ser igual a zero, então φ igual a zero, isso daqui é a solução trivial. Claro, eu tenho equilíbrio dinâmico se nada está acontecendo, né? Agora, a solução não trivial, que é o que nos interessa, é o seguinte. É quando o determinante, isso daqui é que nem a gente pegou e fez em análise de estabilidade, o determinante de k menos lambda m, esse daqui
é igual a zero. Isso daqui que vai fazer vai me levar a um alto valor. O meu alto valor ele vai me levar a qual que é o período de vibração, a frequência de vibração, e também o meu alto vetor, que vai mostrar qual é a proporção do deslocamento entre as deslocabilidades previstas. Então eu vou ter uma resposta que vai ser alto valor e alto vetor. Outra coisa que é bem interessante notar é o seguinte: vejam que nessa apresentação que eu coloquei para vocês, eu fiz para um grau de liberdade só. Mas olha, não tem nada que não nos permita fazer este K sendo uma matriz de rigidez, igual a gente já tem feito nas aulas anteriores. E aqui, ó, M também vai ser uma matriz. Tem um detalhe aqui nessa matriz de M, que é o seguinte: você só a sua massa ela só é ativada, né? Ou seja, você só tem inércia ali em uma massa uma vez que você move aquele grau de liberdade. Então, se a massa está vinculada ao grau de liberdade 1, ela só vai ser ativada no momento que você usar aquele grau de liberdade. Isso daqui vai fazer com que a massa ela funcione que nem quando eu tinha molas no meu sistema elástico, né? Então, quando eu tinha mola, a mola só era ativada quando eu movia aquele grau de liberdade. Aqui vai acontecer a mesma coisa. O que quer dizer é o seguinte: a minha matriz de massa ela vai ser uma matriz que só vai estar populada na diagonal, igual na mola. Lembra que eu falava para vocês? Olha, se você vai colocar uma mola, você coloca a mola naquele grau de liberdade em que você tem a mola, porque ela só será ativada nesse momento. A mesma coisa é com a massa. Essa matriz de massa, ela será uma matriz quadrada, n por n, né? N sendo o número de graus de liberdade, só que somente a diagonal principal. Ela só será populada na diagonal principal. E nas próximas aulas agora a gente passa a utilizar essa formulação aqui que eu encontrei com vocês para resolver sistemas por análise matricial. Fazer a análise dinâmica, portanto a gente vai descobrir alto valor e alto vetor. Obrigado pela atenção.